Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Gostaria de refletir hoje no texto bíblico que se encontra em 1 Timóteo capítulo 2, versículos 5 e 6. O texto bíblico diz assim: Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Em tempos oportunos devemos falar que Jesus morreu por nós. Gostaria de me ater à primeira parte desse versículo, quando diz: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Todos nós estávamos perdidos em nossos pecados e delitos, nós estávamos separados de Deus. Mas quando Deus enviou Jesus para morrer por nós na cruz, a Bíblia diz que em Jesus Cristo Deus estava reconciliando consigo o mundo. Deus estava reconciliando consigo o homem pecador. O mundo, nesse versículo, significa humanidade. Deus estava reconciliando consigo uma humanidade que tinha rompido a sua comunhão com Ele por causa do pecado. Mas quando Jesus morreu por nós na cruz do Calvário, pagando a culpa do nosso pecado, removendo a culpa do nosso pecado, pagando a nossa dívida com a sua morte vicária e expiatória. Vicária porque foi substitutiva, Jesus morreu em nosso lugar, e expiatória porque um preço foi pago, e o preço foi o seu sangue derramado na cruz do Calvário, pagando a culpa do nosso pecado. Em Jesus Cristo, Deus estava reconciliando consigo o mundo. Somente por meio de Jesus Cristo nós temos acesso a Deus. É por isso que aqui Paulo, escrevendo a Timóteo, diz: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Mediador significa intermediário, aquele que liga, aquele que intercede, aquele que faz um elo de ligação. O nosso elo de ligação com Deus é somente através de Jesus Cristo, é somente por meio de Jesus Cristo. Não há outro modo, não há outro caminho. Deus não providenciou uma segunda alternativa. Só em Jesus nós chegamos a Deus. Jesus é o caminho que nos leva ao Pai. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o único caminho que nos leva ao Pai. Pedro disse em Atos capítulo 4, versículo 12: porque não há outro nome debaixo do céu dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. No contexto, no versículo anterior, Pedro tinha falado: este Jesus é pedra, rejeitado por vós, os construtores, mas que se tornou a principal pedra, a pedra angular. Jesus é o único nome debaixo do céu que nos dá salvação. Jesus é o único caminho que nos leva ao Pai. Jesus é o único mediador, é o único intermediário entre Deus e os homens. É o que a Bíblia está dizendo: porquanto há um só Deus e um só mediador, um só intermediário entre Deus e os homens. E esse intermediário e esse mediador é Jesus Cristo. Por isso é importante nós aceitarmos Jesus Cristo como nosso único Senhor e suficiente Salvador. Porque é em Jesus que eu sou reconciliado com Deus. Se eu rejeito Jesus, eu rejeito a reconciliação com Deus. É em Jesus que eu tenho o perdão dos meus pecados. Se eu rejeito Jesus, eu rejeito o perdão de Deus.
É em Jesus que eu encontro a misericórdia de Deus. Se eu rejeito Jesus, eu rejeito a misericórdia de Deus. É em Jesus que eu tenho a salvação de Deus. Se eu rejeito Jesus, eu rejeito a salvação de Deus. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. É o único que pode te levar ao Pai. É o único que pode te dar a salvação. Por isso, se você ainda não tomou a decisão de aceitar Jesus como seu único Senhor e suficiente Salvador, faça isso hoje. Hoje é o dia sobremodo oportuno. Hoje é o dia da salvação. Amanhã pode ser tarde demais. Provérbios capítulo 27, versículo 1 diz que nós não devemos gloriar do dia do amanhã porque nós não sabemos o que ele trará à luz. Isso mostra que o amanhã não nos pertence. Hoje é o dia da salvação. Tome essa decisão hoje. Aceita Jesus Cristo como seu único Senhor e suficiente Salvador. Comece a ler a Bíblia. Comece a ler a Bíblia pelo Evangelho de João. Você vai ver quem é Jesus. O Evangelho de João revela quem é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Filho de Deus que veio ao mundo para nos salvar. Jesus Cristo é a porta da salvação. Ele disse: eu sou a porta, aquele que entrar por mim será salvo. Jesus Cristo é o bom pastor, é o pastor que dá a vida pelas ovelhas. Só Jesus nos dá a salvação. Em João, Jesus disse, em João capítulo 14, versículo 6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então hoje eu acredito que você tem agora um melhor entendimento a respeito desse texto bíblico que foi lido. Reflita sobre esse texto bíblico. 1 Timóteo capítulo 2, versículos 5 e 6. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Por que em resgate por todos? Porque Deus não faz acepção de pessoas. Qualquer pessoa de qualquer nação que faça bem, que faça o bem, que se entregue ao Senhor Jesus, essa pessoa será recebida por Deus. Deus ele não vai fazer acepção de pessoas. A Bíblia diz que Deus quer que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade e sejam salvos. E Jesus disse: eu sou a verdade. Deus deseja que nós conheçamos ao Senhor Jesus, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, conhecer a Jesus por meio das Escrituras, conhecer Jesus por meio do Evangelho. Tome esta decisão hoje de aceitar Jesus em tua vida e fazer dele o seu único mediador, o único mediador entre Deus e os homens é Jesus. Não há outro nome que te leve até Deus. Não há outro mediador além de Jesus. Não há outro intermediário além de Jesus. E isso é a Bíblia quem diz. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Desejo que Deus abençoe a todos abundantemente, em nome do Senhor Jesus Cristo.